Bom dia. Bom dia. Bom dia. Martim, a maioria já conectou, então pode começar. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Martim Tassinari, sou coordenador de projetos aqui na Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias. A gente está aqui para falar de um projeto de pontos comerciais de rua, né? Então, declaro aberta essa sessão de audiência pública, que faz parte da consulta pública número 1 de 2024. Cujo objeto é esse projeto de concessão para a implantação, modernização e gestão de pontos comerciais de rua na cidade de São Paulo. Essa consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias e com a São Paulo Negócios, e tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para a gente aprimorar o projeto e os documentos editalícios que compõem essa proposta. A consulta pública está aberta desde o dia 5 de janeiro e vai se encerrar no dia 9 de fevereiro, sexta-feira que vem, se não me engano. Nesse contexto, acontece a audiência pública de hoje. A ideia é ter uma sessão aberta para os cidadãos e para as instituições interessadas. Tem um caráter consultivo, em que a gente expõe as principais informações relativas à modelagem do projeto e recebe essas contribuições, manifestações, perguntas, colaborações de representantes da sociedade civil. Aqui presente conosco está a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Subprefeituras, Ana Carolina Lafemina. Também temos representantes da Secretaria de Governo, da São Paulo Parcerias, representados aqui pela Estela Coimbra, e também da São Paulo Negócios, com André Aleotti e equipe. As colaborações recebidas na audiência de hoje, todas vão ser registradas, essa audiência está sendo gravada, mas também é importante, a gente sempre reforça a importância de que sejam endereçadas para o e-mail do projeto, que é pontoscomerciais@prefeitura.sp.gov.br. A gente vai colocar no chat aqui do Zoom, para que a gente possa ter uma análise um pouco mais apurada em relação aos pontos que são trazidos. Então, a gente sempre estimula que, para além das colaborações feitas hoje, também sejam enviadas por e-mail. Todos os principais documentos relativos à modelagem do projeto, todos os materiais que a gente usa de base para tudo que a gente está apresentando aqui, estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura, na página da SGM, dentro da seção de projetos de desestatização. Esse link também a gente vai colocar aqui disponível no chat da plataforma Zoom. Alguns aspectos práticos sobre a audiência. O tempo de duração previsto é de 2 horas, com final previsto para as 12. Tem a possibilidade de prolongamento por no máximo 30 minutos, a critério da mesa organizadora virtual aqui, dependendo da quantidade de contribuições. A audiência, como comentei, está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente no canal da São Paulo Negócios no YouTube. O link também vamos colocar aqui no chat. Para possibilitar a participação de todos que aqui estão, a gente vai seguir algumas regras. A São Paulo Parcerias vai fazer uma apresentação do projeto, logo depois do comentário da secretária adjunta. As perguntas e comentários, a gente pede que sejam feitos por escritos no chat, mas ao fim da apresentação, a gente vai ler as perguntas, vamos responder. A São Paulo Parcerias, a equipe técnica, vai responder todos os pontos trazidos, um por vez, mas caso algum participante queira complementar a pergunta no momento que ela for lida, quiser trazer algum elemento a mais, a gente vai abrir a possibilidade de manifestação. A gente pede que se mantenham no limite de 2 minutos para permitir que todo mundo participe. Também pedimos que no momento em que não estiver participando, todo mundo mantenha o áudio fechado, só para a gente manter a organização do processo, tá certo? Então, queria passar a palavra agora para a secretária adjunta, Ana Carolina Lafemina, para que façam um comentário breve para a gente iniciar, e em seguida para a Estela Coimbra, que vai fazer a apresentação por parte da São Paulo Parcerias, que é a responsável pela modelagem elaboradora do projeto. Bom dia a todas, bom dia a todos. Martim, obrigada pela introdução. Gostaria também de agradecer muito em nome da Estela
e do nosso querido Guilherme Bueno, a toda a equipe da São Paulo Parcerias, por todo esse desenho, por todo esse estudo tão aprofundado, que nos deixa muito feliz, né? Acho que é uma audiência pública importantíssima para a nossa cidade. A gente está falando de desenvolvimento local, de desenvolvimento econômico, respeitando e assegurando as especificidades e as competências aí dos nossos territórios. Então, acho que é trazer essa fala inicial aqui pela nossa Secretaria das Subprefeituras, representando o nosso secretário Alexandre Modonesi, no sentido da importância realmente desse estudo, desse aprofundamento e dessa possibilidade de a gente alavancar inicialmente esses 242 pontos, que hoje são pontos que estão inutilizados, são pontos que estão desocupados e que não têm nenhuma destinação, né? Acho que é um registro importante. Esses pontos hoje que estão inativos, eles tomam uma importância muito grande nessa ativação econômica, de garantia de geração de renda, de empregabilidade e de movimentação econômica territorial. Então, acho que, mais uma vez, pelo nosso ponto aqui, né, pela nossa Secretaria das Subprefeituras, agradecer a todos e a todas pela parceria. Estela, tenho certeza que a sua apresentação, como sempre, vai ser muito elucidativa, muito técnica, muito profunda, muito apropriada, como todas as inúmeras reuniões que nós fizemos de trabalho com a sua equipe, com a equipe do nosso presidente, do nosso querido Guilherme, e com todos da São Paulo Parceria. Queria registrar também que, pela nossa equipe técnica, a Patrícia, né, que é a nossa coordenadora de DEGUS, que cuida de todo o uso e ocupação do solo aqui na cidade, a Tina, que também coordena o nosso programa Tô Legal, de inclusão, de acessibilidade aos empreendedores nas vias da cidade, estão me acompanhando também nessa audiência. A Patrícia está fisicamente comigo aqui, a Tina nos acompanha virtualmente, então também qualquer dúvida que a gente tenha pela ótica mais de legislação, do uso e ocupação do solo, a equipe técnica nos acompanha aqui também para dirimir quaisquer questões. Então, mais uma vez, Martim, muito obrigada. Estela, mais uma vez, muito obrigada sempre. Muito obrigada, secretária. Sempre foi muito produtivo. Nossos encontros sempre foram muito produtivos, ajudaram demais para que a gente conseguisse um projeto muito legal, de impacto, que agora a gente está muito orgulhoso de poder mostrar para a sociedade e colher a participação deles. Bom, Martim, podemos passar o vídeo? Maravilha. Então, Claro, bom por favor. dia, pessoal. Meu nome é Estela. Como a secretária comentou, sou a gerente responsável pelo projeto aqui na São Paulo Parcerias, que é uma empresa ligada à prefeitura do município de São Paulo. A gente tem um videozinho de 2 minutos que mostra, dá os contornos do projeto para quem não tenha visto ainda. Então, a ideia é que a gente vai passar esse vídeo para vocês e, em seguida, eu vou fazer uma apresentação. Durante a apresentação, como o Martim comentou, podem colocar as dúvidas ali no chat. Ao final da apresentação, nós responderemos.
Perfeito. Agora eu vou passar a apresentação em que fala um pouco mais sobre os aspectos do projeto. Então, nós estamos aqui falando dos pontos comerciais de rua. Esse é um projeto que tem como objetivos a ativação urbana e o fomento ao microempreendedorismo social. Pode passar. Hoje a gente vai falar sobre os principais aspectos do projeto, o que nós estamos pedindo de habilitação técnica, os grandes números envolvidos no projeto e como funciona o mecanismo de pagamento. Então, trazendo aqui o histórico, né? De onde surgiu a ideia para esse projeto? A gente tem um declínio do modelo de negócios das atuais bancas de jornal. Então, elas atingiram ali um ápice em meados dos anos 90, e daí esse modelo de negócios foi decaindo junto com o mercado editorial impresso, especificamente. E aí o que a gente verificou é essa ociosidade dos pontos na cidade. Então, há muitas bancas que foram fechadas, abandonadas pelos antigos ocupantes. E foi daí que surgiu, portanto, a ideia desse projeto. Focar, então, nesses pontos que foram abandonados, e às vezes eles estão fechados, às vezes até mesmo sem estrutura, para dar um novo significado para essa localização. Pode passar. Então, quais são os benefícios para o município que nós buscamos com esse projeto? É aproveitar o local existente, que a prefeitura em algum momento já concedeu uma permissão para ocupação, gerar emprego e renda, mas respondendo às necessidades locais para potencializar a economia urbana local. Obviamente, o entorno desses locais são muito valorizados. Então, a ideia é que se coloque mobiliário urbano ao redor desse ponto comercial para que ele se torne um local de permanência do público, da população. Isso aumenta a segurança, aumenta a convivência entre as pessoas ali no local, e isso é muito importante para nós. Há uma possibilidade de variação dos serviços oferecidos, então a ideia aqui é que os pontos comerciais de rua possam comercializar tudo aquilo que é permitido no Tô Legal, mas também a gente traz um investimento para a cidade. Então, os quiosques, eles vão ter um design diferenciado e padronizado que responda às necessidades daqueles locais e dos serviços que vão ser oferecidos ali. Pode passar. Tela, só, desculpa te Pois interromper, não? só porque Claro. a gente está vendo o slide com alguns quadrados pretos, e aí a gente não está conseguindo Sim. ler tudo. Talvez seja algum problema na hora de compartilhar a tela. Se vocês puderem reiniciar, compartilhar de novo, acho que já resolve. Perfeito. Eu também estava vendo isso, achei que fosse só na minha tela, André. Eu também, mas eu confirmei aqui com o pessoal e todo mundo estava vendo, achei melhor te avisar. Claro. Vamos ver se resolveu. Não. Bom, Tem problema. enquanto, Lu, se você puder ver se alguém pode compartilhar sem ser você, e a gente tenta, enquanto isso eu vou comentando sobre esse objeto. Então, no objeto, o que nós focamos? Como é que nós chegamos a esse universo de 242 pontos comerciais? Nós, em conversa com as subprefeituras, fizemos um cronograma de visitas técnicas, então, os próprios colaboradores das subprefeituras foram aos pontos que nós tínhamos a informação por meio da plataforma Tô Legal, que eles estavam ou inadimplentes, ou foram revogados, ou foram cassados. Nós focamos nesse universo, porque a ideia aqui é que quem está com a sua banca de jornal operando vai continuar fazendo isso, seguindo a legislação própria das bancas de jornal, nada muda. Porém,
aqueles pontos que já foram abandonados e inutilizados, nós aproveitamos para dar uma nova vida. Então, a ideia aqui é que eles fossem espalhados por toda a cidade, então vejam que eles têm bastante aderência em todas as subprefeituras, então das 32 nós conseguimos alcançar 26, e a ideia é que todos esses locais recebam ativação mesmo. Pode passar. Então, para deixar claro o que é uma concessão, talvez não todos estejam acostumados a esse tipo de contrato. Na concessão, a prefeitura, ela cede, por um prazo determinado, algo para um privado, para que esse privado faça a manutenção, a operação, a gestão, até o final do contrato. O que esse privado construir é de propriedade da prefeitura. Então, isso continua com a prefeitura. Quando o contrato acaba, esses pontos, todo esse investimento realizado permanece sendo da prefeitura. Então, não há aqui uma venda de um ponto, nem nada disso. O que nós estamos cedendo é o serviço. A gente pede ao parceiro privado que opere, né, faça a implantação, faça esse investimento, opere ao longo de 15 anos, no caso aqui, e ao final do contrato isso volta para a prefeitura para dar a destinação que ela entende mais adequada. Isso pode ser, inclusive, uma nova licitação para que outro privado, ou até mesmo o mesmo, caso ele ganhe a licitação, continue operando. Então, em linhas gerais, o que nós queremos aqui é a ativação do local. Então, o maior valor de outorga fixa é o critério de julgamento. Ganha quem oferecer no mínimo R$87 mil pelo projeto todo. Mas vejam que o valor do contrato é de 40 milhões, nós temos ali uma garantia de proposta, então, para participar da licitação, é necessário deixar apartado como garantia R$197 mil. O nosso poder concedente aqui é a Secretaria Municipal de Subprefeituras, tal qual a secretária Carol falou, e para qualificação técnica, nós pedimos que esse parceiro privado tenha experiência na administração e exploração de espaços comerciais, de no mínimo 600 metros quadrados. Então, a ideia aqui é que ele opere isso tal qual um shopping a céu aberto, mas com esse desafio de estar disperso por toda a cidade. Pode passar. Quais são os principais encargos que esse parceiro privado terá? Então, ele terá até 24 meses para implantar todos os pontos comerciais de rua. Isso acontece em fases, a gente vai mostrar em seguida, mas a ideia é que pelo menos 30% desses pontos comerciais de rua já estejam implantados ao final do primeiro ano de contrato. No início, antes mesmo da operação, ele vai ter que fazer um estudo de vocação comercial, que é para entender o que daquela lista do Tô Legal faz mais sentido operar naquele local. A ideia aqui é potencializar o aproveitamento do espaço. Então, o que aquela região precisa? É isso que o estudo de vocação comercial vai fazer. Além disso, a manutenção e limpeza, tanto dos pontos comerciais como do mobiliário urbano, também é de responsabilidade desse parceiro privado. Há um monitoramento já previsto em contrato de boa parte dos pontos comerciais, e, além disso, o grande diferencial desse projeto é que, muito embora esse parceiro privado, ele pode optar por se associar a uma rede ou então fazer a alocação desse espaço a inúmeros microempreendedores. Em qualquer caso, quem for operar os pontos comerciais de rua deverá ter acesso a cursos de capacitação que tenham a ver com a atividade que vai ser desenvolvida naquele local. Então, todos os colaboradores vão ter acesso a esses cursos de capacitação. Pode passar.
Quanto ao desenho desses pontos comerciais de rua, eles deverão ser padronizados. Nós trouxemos no edital alguns exemplos, algumas referências, tanto aqui do Brasil como de outros lugares, de que cara esse ponto comercial poderia ter, mas nós estabelecemos algumas exigências. Não precisa ser um sistema modular, que é simples de instalar, simples de tirar, ele tem que ter essas linhas mais limpas, tem que ter ligação de água, esgoto, energia elétrica, precisa fornecer o projeto depois para a prefeitura, tem que ter um mobiliário interno, além do mobiliário associado que fica na rua, precisa ter acessibilidade universal, ele precisa disponibilizar rede de Wi-Fi, tem que ter revestimentos de alta durabilidade e o mobiliário urbano fixo que fica ao redor e muda conforme o tamanho do ponto comercial. Pode passar. Então, o tipo de mobiliário, ele varia conforme o tamanho da banca. E o que determina o tamanho da banca? A largura da calçada. A ideia aqui é que a gente preserve a acessibilidade da calçada. Então, há um decreto aqui em São Paulo que traz as medidas necessárias para que a população possa usufruir da calçada, e esse mobiliário conversa com essas medidas. Então, nas calçadas menores, de 3,5 a 4 metros de largura, a área de construção do mobiliário é de, no máximo, 2,5 metros. Nesse tipo de ponto comercial, ele vai ter que, no mínimo, associar um banco e uma lixeira dupla. O tamanho do ponto comercial e a quantidade de mobiliário vai mudando conforme o mobiliário, a calçada vai aumentando. Então, calçadas um pouco maiores recebem pontos comerciais maiores, mas o mobiliário associado também é maior. Pode passar. Então, nós temos também o tamanho G e o tamanho GG, e vocês podem ver que no tamanho G nós temos, no mínimo, 3 bancas, uma lixeira dupla, tem paraciclos. Então, a gente vai aumentando o tamanho de mobiliário que deve estar associado ao ponto comercial, conforme aquela calçada aguenta, permite esse tipo de associação. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma distribuição mais clara de quais são os pontos comerciais. Então, quais são os pontos comerciais P, os M, G e GG. Existe uma concentração de pontos maiores ali no centro da cidade, justamente porque é onde as calçadas são mais largas. Mas a ideia aqui é verificar que realmente ainda os locais mais afastados possam usufruir desse projeto com mobiliário urbano associado, mas respeitando a legislação das calçadas. Aqui nós tratamos do faseamento do contrato. Então, como eu comentei, tem uma fase de planejamento e uma fase de implantação. Então, depois de assinado o contrato, o parceiro privado vai ter até o 2º mês para entregar o plano de implantação dele. Então, que cara tem esse ponto comercial, né? Ele está atendendo todos os requisitos obrigatórios, então haverá aí uma comissão da prefeitura para analisar tudo isso e dar o ok. Em paralelo, ele tem que fazer o estudo de vocação de cada ponto comercial, dentro de um raio de 1 quilômetro, para ver o que mais faz sentido operar ali, e entregar um plano operacional, que diz como que ele vai operar todos esses pontos comerciais. No 4º mês, então, depois da discussão com o poder concedente, com a prefeitura, ele faz essa entrega, e aí no 5º mês finaliza a fase de projeto. A partir do 5º mês começa a implantação dos pontos comerciais. E aí há uma autorização de operação conforme isso vai acontecendo. Então, a prefeitura, ela está sempre previamente avisada sobre tudo o que vai acontecer nesse contrato e parte da premissa de que tudo isso foi aprovado por eles. E a ideia aqui é que até o 24º mês, no 2º ano, todos os pontos comerciais estejam implantados.
Com relação à habilitação técnica, como a gente comentou, a ideia aqui é dar eficiência a esse projeto. Então, a ideia aqui é que um único parceiro privado vai fazer a gestão de todos esses 242 pontos. É menos burocrático e a gente potencializa os ganhos de escala que esses pontos comerciais podem ter. A ideia aqui é essa, deixar muito mais fácil a própria fiscalização da prefeitura de todo esse contrato. Então, o que nós exigimos desse parceiro privado é que ele tenha experiência na administração e exploração de espaços comerciais. E esse valor de 600 metros quadrados é mais ou menos metade daquele universo de pontos comerciais que nós estamos colocando no contrato. Com relação ao plano de negócio referencial, então, o que ganha a cidade aqui, né? Que investimentos nós estamos prevendo? Então, em pontos comerciais de rua, nossa previsão é de que o investimento seja na casa de 10 milhões de reais. Em imobiliário urbano, um pouco mais de 1 milhão de reais. E tem também a obrigação de disponibilização de carregadores ali, e aí esse também tem um preço de 100 mil reais. No total, então, a gente está prevendo 11,5 milhões de reais em investimento, sem contar a parte do estudo de vocação, aquele estudo para ver qual é a atividade mais adequada que vai acontecer lá, e os próprios cursos profissionalizantes que deverão ser oferecidos àqueles que operam os pontos comerciais. Com relação ao que a concessionária, esse parceiro privado, vai faturar e gastar ao longo do projeto, a gente prevê que ele vai ter uma receita de aproximadamente 4,8 milhões de reais a partir do terceiro ano, quando tudo já está implantado e rodando, e que o custo de operação desses pontos comerciais é por volta de 2 milhões de reais. Qual que é a principal fonte de receita desse projeto? Nós vemos esse projeto de dois ângulos. Pode ser tanto por meio da locação dos espaços para microempreendedores, ou a própria concessionária pode fazer essa exploração, ou ainda se associar a uma rede que faça essa exploração, mas basicamente sai ou da locação ou da receita que o ponto comercial gera por venda direta. Existe a possibilidade de outras receitas. Se houver, se o parceiro privado visualizar a possibilidade de outras receitas que ele possa explorar, ele pode fazer uma solicitação ao poder concedente, mostrando a regularidade jurídica, mostrando qual que é o fluxo de caixa dessa receita que ele pretende explorar, e aí dessa receita ele vai ter que compartilhar no mínimo 5% com a prefeitura. A gente dá alguns exemplos, né? Ele poderia se associar com redes de microfranquias, eles poderiam ser pontos de coleta de lojas online, mas há algumas vedações. Então, entre o que ele pode explorar, o que pode ser explorado nos pontos comerciais? São aquelas atividades permitidas no Tô Legal. O Tô Legal, ele já lista as atividades que são o comércio de rua, né? O comércio e os serviços de rua já estão lá previstos. Esse é o universo que ele pode escolher para explorar dentro dos pontos comerciais. O que ele não pode? Ele não pode fazer exploração publicitária. Então, a ideia aqui é que realmente a receita venha da própria venda gerada dentro do PCR ou da locação desse ponto comercial de rua. Com relação ao que ele paga, né, para a prefeitura ao longo do contrato. Então, ali no começo, né, na licitação, ele tem que pagar no mínimo 87 mil, e aí ao longo do contrato, o desempenho dele vai ser mensurado. Então, a performance desse parceiro privado vai ser analisada continuamente
por um terceiro, um verificador independente, além da fiscalização da própria prefeitura. Então, com essa avaliação do desempenho, se ele não estiver fazendo um bom trabalho, ele pode pagar até mais R$96 mil por ano por conta desse desempenho abaixo do esperado, além das outras penalidades que podem ser colocadas para ele. Além disso, nós criamos um adicional de taxa de ocupação e um redutor de mão de obra. Explicando aqui rapidamente, nós queremos que todos esses pontos comerciais sejam explorados e ativem o seu entorno. Dessa maneira, ele precisa provar que ele está efetivamente ocupando esses pontos comerciais ao longo do contrato. Se esses pontos comerciais estiverem fechados por qualquer razão, ele vai começar a ser penalizado nesse adicional de taxa de ocupação. Então, quanto mais pontos fechados, maior esse valor. Isso é diferente do centro para o centro. Então, dentro do centro expandido, esse adicional de taxa de ocupação, ele é um pouco menor e ele é maior fora do centro, porque a gente quer garantir que os pontos comerciais das periferias sejam ocupados. Além disso, a gente colocou um redutor de mão de obra. Que é isso? Nós queremos incentivar que, primeiro, haja bastante mão de obra, haja bastante emprego nesses pontos comerciais de rua, e nós também bonificamos caso essa mão de obra seja jovem, principalmente, né, de 15 a 29 anos, que é onde está a maior faixa de desemprego na cidade. Então, a ideia aqui é que, caso ele, quanto mais gente ele empregar e quanto mais gente jovem ele empregar, ele pode conseguir um desconto nesses outros valores que eu descrevi acima. Pode passar. Aqui, como eu comentei, tem um sistema de mensuração de desempenho, que é isso. Esse agente técnico de apoio é um terceiro, ele é independente tanto da prefeitura quanto desse parceiro privado, e ele vai fazer uma pesquisa de satisfação do usuário ao longo de todo o contrato, e ele também vai avaliar o próprio ponto comercial e o mobiliário urbano associado. Então, a limpeza e higiene, a própria infraestrutura, como está a manutenção do mobiliário urbano. Isso é feito aleatoriamente, a cada 3 meses. Ao final de 12 meses, todos esses pontos comerciais serão avaliados, e a pesquisa de satisfação combinada com essa avaliação de desempenho, sai o fator de desempenho dele, que é o que decide se ele faz aquele pagamento que eu descrevi lá em cima ou não, por performance. Em linhas gerais, é isso. Vi que tem muitas perguntas ali, a gente pode começar a responder, mas é isso, eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês esse projeto. Obrigado, Estela, pela apresentação. A gente já tem algumas perguntas, sim. Eu vou ler uma por uma, tá? Começando com a pergunta da Cristina. Ela diz: por que esse projeto não é feito com as bancas que existem? Perfeito. Essa foi uma diretriz de SM-Sub. A ideia aqui é que quem está operando as bancas, pagando o seu termo de permissão de uso e etc., a gente entende que essa pessoa está operando e ela não tem por que ser levada para outro projeto caso ela não queira, né? Então, obviamente, você incluir bancas operantes em um projeto significa convencer todo esse universo de jornaleiros que não necessariamente têm interesse em mudar. Então, eles estão lá na banca deles, estão performando. A ideia aqui, é claro, é que como esse projeto ele abre para microempreendedores, caso um jornaleiro atual veja que esse modelo de negócio é mais interessante, ele pode procurar esse parceiro privado para operar esse ponto comercial. Existe essa possibilidade. Mas a ideia aqui não é
mexer com quem está ali operando e tranquilo. Licença, Estela, deixa eu só, por favor, André, complementar a pergunta, a resposta à pergunta da Cristina. Cristina, só lembrando que esses espaços, eles já foram uma banca ativa, oportunamente, né? Elas só deixaram de estar ativas, mas são sim espaços já previamente existentes, né? Elas eram bancas, como elas se tornaram inativas ao longo dos últimos anos por diversos motivos, o nosso estudo foi exatamente de alavancar e de dar essa roupagem, garantindo essa oportunidade de geração de renda para a economia local ali daquele território por conta disso, né? Então, acho que só essa complementação. Eram, sim, locais já existentes previamente e, obviamente, como a Estela acabou de nos elucidar, se esse modelo, se esse novo modelo ora proposto, e é exatamente por isso que a gente tem essa oportunidade de escuta dessa audiência pública, de trazer as contribuições de vocês, as dúvidas de vocês, até para azeitar e para ajustar aí todos os pontos necessários. Caso alguém queira se somar a esse movimento, obviamente, a gente auxilia em tudo que for necessário. Obrigada. Obrigado, secretária Estela. Seguindo com as perguntas, a gente tem uma pergunta do José Antônio Montovani. Ele diz: Bom dia, sou o presidente do Sindicato dos Jornaleiros. Na lista de ponto encontra-se bancas de jornais que estão abertas, funcionando com o TPU em dia, e esses pontos estão listados nessa licitação. No mapa de risco do edital consta que a Prefeitura irá agilizar o processo de cassação dos mesmos através do REAP. Acontece que as bancas que estão lá funcionando estão com a licença em ordem e funcionando, e vendendo jornais e revistas. Perfeito, Mantovani. Nós fizemos visitas técnicas às bancas em mais de uma oportunidade ao longo de 2 anos. Mas, num universo de 242 pontos, é possível que uma ou outra esteja nessas condições que você comentou. Peço a gentileza que você indique que endereços são esses na consulta pública, nós iremos verificar, e se for o caso, a gente tira do projeto sem o menor problema. Desculpa, entrando aqui para complementar, pedindo para o José Antônio se puder encaminhar no e-mail do projeto, caso tenha algum Isso, ponto que entenda que não se enquadre, a gente faz uma terceira conferência. exato. Obrigado, pessoal. Seguindo, a gente tem uma pergunta da Regina. Ela diz: E as bancas em funcionamento terão algum benefício? Acho que Stella e secretária já responderam parcialmente na outra questão, mas se quiserem complementar, fiquem à vontade. Sim, as bancas em funcionamento, nós entendemos que elas estão em funcionamento porque elas estão gerando uma receita que é importante para o jornaleiro. E eu acredito que os pontos comerciais de rua que não são bancas, né, eles vendem outro tipo de coisa, eles trazem mais vida à cidade e quanto mais gente na rua, melhor para os jornaleiros. Então, esse projeto, ele não é de bancas de jornal, é isso que é importante deixar claro. Nós pegamos pontos que foram abandonados. Então, não é um projeto de bancas de jornal, as bancas continuam como estão. Obrigado, Stella. A gente tem uma outra pergunta do José Antônio, que é representante da categoria dos jornaleiros, e ele pediu para fazer via áudio. José, fica à vontade, a gente só pede para limitar a fala em 2 minutos. José nos escuta? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia a todos, bom dia à mesa que está conduzindo aí a audiência pública. As nossas dúvidas dos jornaleiros em relação a algum determinado momento pode ser que conflita essas situações de ter um ponto de comercial de rua, porque como eles podem vender um leque de opções, inclusive aquilo que nós já vendemos, mas no caso de banca de jornal, a gente tem uma lei que limita que uma banca esteja próxima de uma outra banca em 100 metros.
A gente pode ficar sossegado que um ponto desse não vai se aproximar no mesmo sentido de 100 metros, porque no edital consta que a banca pode se mexer 500 metros, né? Caso o ponto não seja legal ou tenha alguma dificuldade de implantação. Então, como a lei de bancas ela é clara que uma banca não pode ficar perto da outra em até 100 metros, neste caso, ocorreria mesmo a salvaguarda? E a segunda pergunta todo esse movimento aí que vocês estão fazendo é muito bacana. O projeto está bonito. E digo que o projeto está bonito porque tudo que vocês colocaram nesse projeto, nós fizemos o mesmo projeto para a banca há pelo menos 8 anos atrás, com todas as características que vocês fizeram, colocando banco, colocando lixeira, colocando acesso para colocar carregar o celular, colocando tudo que vocês colocaram aí. Então, por isso eu acho que o projeto está bom de vocês, porque nós também fizemos a mesma coisa no passado, mas infelizmente a gente não consegue avançar. E aqui eu só queria deixar o registro, porque não é a área de vocês, mas como vocês são da prefeitura e estão ligados à Secretaria Municipal da subprefeitura, eu acho que deveria, a partir desse projeto, nós avançarmos também para que as bancas se revitalizem e para que o mobiliário urbano das bancas fiquem tão bonitos quanto os que vocês estão propondo aí. E diante disso, a gente fica, como não temos essa situação hoje e gostaríamos de ter, o nosso medo é o risco que as bancas atuais estarão correndo, porque nós estamos em desvantagem. Nós temos que vender revista, nós temos que vender jornal, um produto que está na lei, e é importante que a gente venda, porque uma sociedade que abandona o hábito de leitura física, ela está condenada ao fracasso, porque nos países mais desenvolvidos isso não ocorre, estão se novamente procurando ter o incentivo da leitura, e nós estamos lá vendendo leitura. Agora, se eu não me reformar, vai mais bancas falir e fechar, e mais essa empresa vai começar a avançar em pontos que forem fechados, porque a banca está atrasada, né? E nós vamos sucumbir. E daqui a pouco nós não temos mais jornal e revista vendendo na cidade e apenas quinquilharia. É só isso. Obrigado. Bom, sobre o primeiro ponto, Mantovani, primeiro, essa possibilidade de realocação é só por uma impossibilidade técnica. Então, se por acaso houver algum impedimento técnico, é possível essa realocação do ponto comercial de rua. Essa nova localização vai ter que ser aprovada pela prefeitura, pelo poder concedente, que vai verificar eventuais incompatibilidades na localização. Quanto ao seu segundo ponto, eu sou de uma área técnica, realmente não tenho como falar sobre isso. Stella, obrigado. Seguindo com as perguntas, a gente tem 4 perguntas aqui que falam de bancas já existentes. Eu vou ler todas de uma vez para facilitar a resposta no fim, tá? A primeira é da Regina. Ela diz: por que o único benefício que estamos tendo no momento é com juros, multas e correções de TPU por erro que não é nosso? A segunda pergunta é da Cristina. Ela pergunta se as melhorias se estendem às bancas já existentes. O terceiro é um comentário da Regina que diz que tem muita inadimplência mesmo, não por erro deles. E a quarta pergunta do Markley, ele diz que ele é jornaleiro de São Paulo
e pergunta por que a Prefeitura de São Paulo não ajuda a recuperar esses jornaleiros que estão endividados ou em locais impróprios. Tudo isso reflexo da pandemia e a Prefeitura nada faz para ajudá-los. E aproveitando, a gente tem uma quinta pergunta também, que é sobre bancas já existentes, da Maria José. Ela diz que o TPU dela está em dia, impostos pagos, mas a banca consta na lista para licitação. Perfeito. Então, eu reitero aqui que nosso projeto não é de bancas. Tem algumas pessoas da subprefeitura que, se quiserem se pronunciar, fiquem à vontade. Com relação à última pergunta da Maria José, de novo eu peço que envie qual que é o endereço que consta na lista, que ela informa que o TPU está em dia, e a gente vai analisar. Se for esse o caso, a gente tira do projeto. Estela, pedindo a palavra aqui para complementar as questões colocadas. Tina, que nos acompanha aqui virtualmente pelo Tô Legal, se você puder nos ajudar a responder as perguntas, por favor, pelo ponto de vista técnico. Tina, você nos ouve? Acho que a Tina não está conectada. Qualquer coisa a gente pode voltar e aí a gente abre a palavra para a Tina. Pode ser, secretária Estela? Só para a gente Claro, não... André, para não atrasar. Claro, Isso, claro. isso. Obrigada. Aproveitando, a próxima pergunta é sobre bancas já existentes também. Acho que eu vou ler para registro, mas acredito que a fala da secretária da Estela já tenha contemplado a resposta. É a pergunta da Cristina, que diz: shopping a céu aberto e as bancas de anos não podem vender uma agulha fora da listinha fechada na lei. Seguindo, a gente tem uma pergunta da Thaís Nascimento, e ela, da JCDecO, e ela diz: o mobiliário urbano associado é somente do tipo bicicletário? Acredito que a apresentação tenha esclarecido que não, né? Há diversos tipos de mobiliários, bancos, lixeiras, bebedouros, existe uma multiplicidade de mobiliários associados além do paraciclo. Seguindo, a gente tem uma pergunta da Bruna, e ela pergunta quais produtos poderão ser comercializados. Perfeito, Bruna. Essa informação consta dos documentos, é tudo aquilo que é permitido no Tô Legal, mas eu vou ler aqui para facilitar. Então, compra e venda de antiguidades, objetos de arte e decoração, compra e venda de bebidas e alimentos, flores e plantas, itens de lazer e entretenimento, itens domésticos e outros similares, venda de itens para animais domésticos, venda de livros, jornais, revistas e itens de papelaria, roupas e acessórios, conserto de bens diversos, serviços relacionados à estética, compra e venda de utensílios de estética e serviços relacionados ao reparo de vestuário e acessórios. Obrigado, Estela. Seguindo, a gente tem uma outra pergunta da Thaís, que diz: nas bicicletas não haverá exploração publicitária? Não há exploração publicitária no projeto. Seguindo, a gente tem uma pergunta bem grande aqui do Gustavo, então eu vou ler ela toda de uma vez. Só o microfone. Peço só a paciência de todos, porque como é uma pergunta grande, eu ainda não consegui ler ela, então vai demorar um pouquinho mais, mas vamos lá. Bom dia a todos, me chamo Gustavo Figueiredo, sou proprietário de uma banca de jornal e, em conjunto com meu pai, atuamos nesse segmento há quase uma década e percebemos o quanto há falta de reestruturação em nosso setor. Temos colegas, amigos e demais parceiros que já estão nesse mercado há muito mais tempo que nós, inclusive bancas até centenárias. Infelizmente ou felizmente, com o avanço da tecnologia, ficam engessados e devassados no sentido de não podemos explorar, desenvolver e comercializar determinados tipos de produtos, bens e serviços, ocasionando que muitos acabam trabalhando de maneira informal, a fim de tentar equilibrar o alto custo de vida que nos assola atualmente. E vemos que a Prefeitura de São Paulo, em conjunto com vereadores, secretários, subprefeituras e demais servidores, viram com bons olhos realizar essa nova leva de concessões e implementação de novos pontos comerciais. Um projeto extremamente importante que busca renovar e transformar essas bancas que ficaram inoperantes devido à perda do TPU licença. Todos nós achamos extremamente competente e válido tal projeto. Só que na contramão de todo o estudo e desenvolvimento
Só que, na contramão de todo estudo e desenvolvimento, nos jornaleiros e demais comerciantes ficarmos fora do mesmo, o que basicamente nos pune de forma indireta, no sentido que pagamos o TPU licença em dia, processo esse que era extremamente burocrático, como todos que aqui estão presentes sabem, e mesmo assim ficamos de fora desse novo projeto, na contramão dessa inovação e canibalização do nosso setor. Então, venho por meio desse discurso ser extremamente incisivo e cobrar de todos que aqui estão presentes para que todo o setor de bancas seja incluído nesse novo segmento de comércio, dando a oportunidade de expandirmos nossas receitas, desburocratizar e nos dar liberdade plena em desenvolver nosso comércio, a cidade e bairros como um todo. E que, infelizmente, muitos dos nossos colegas que perderam o TPU foi justamente pelo abandono e falta de atenção e investimento que a Prefeitura e demais órgãos municipais acabaram postergando até então. Então, peço a colaboração para que vejam com bons olhos essa inclusão de todos os jornaleiros e bancas de jornal de maneira geral. Sabemos que envolvem custos elevados de implementação, manutenção e zeladoria do patrimônio, mas acredito que a Prefeitura está aberta a buscar parcerias, investidores e demais colaboradores que, com certeza, assim como fizeram com os pontos de ônibus e relógios de rua, irão ver com excelentes olhos a exploração visual de tais pontos, gerando arrecadação para o município, divulgação em grande escala para as marcas parceiras, em pontos estratégicos que nunca foram explorados de maneira correta, que deveria, gerando receita extra para os futuros donos dos pontos comerciais e principalmente nos jornaleiros de velha guarda. Stella, secretária, se vocês quiserem comentar a fala do Gustavo, por favor, fiquem à vontade. Obrigada, André. Obrigada, Gustavo, pelas colocações e pelas reflexões. A ideia desse estudo pela São Paulo Parcerias e pela Secretaria, pelo governo, é exatamente essa. Então, a gente fica muito feliz de ouvir a contribuição que o presidente Mantovani nos trouxe, que você também nos trouxe por mensagem, só nos comprova, só nos demonstra, né, nos reforça que esse estudo técnico que a São Paulo Parcerias desenvolveu, ele está alinhado com o que vocês, proprietários de bancas de jornal e que trabalham no segmento há tanto tempo, que vocês concordam conosco, né? Que está alinhado exatamente com o que vocês pensam. Então, pelo ponto de vista aqui da Prefeitura, reforçar que é um início, que é um estudo, que é um processo, um início de um processo. E como a Stella bem reforçou, claro que se vocês quiserem estudar eventualmente a migração do modelo de negócios que hoje vocês têm há décadas para atualização para esses novos moldes, é claro que a gente auxilia, desenha, estuda juntos. Mas, de novo, a Stella reforçou bastante nas suas falas que a gente está falando aqui de pontos comerciais de rua. Então, é uma outra legislação. A gente não está falando de bancas de jornal. Bancas de jornal tem uma legislação específica. Essa legislação de pontos comerciais de rua é algo alinhado à Secretaria de Desestatização. Então, é claro que, considerando essas questões mais legais, mais jurídicas e mais administrativas, a gente precisa aprofundar esses estudos para viabilizar essas adequações que o segmento nos pleiteia agora, né? Mas dizer de novo, esse é o espaço para isso. O presidente Mantovani já teve em reunião comigo na secretaria, nós já o recebemos, a gente conversa bastante com o Poder Legislativo também, né? Diversos vereadores que nos auxiliam a pensar essas temáticas de uso e ocupação do solo. Então, dizer que do nosso lado aqui da Prefeitura, a gente está aberto para dialogar com vocês, para construir conjuntamente esse novo modelo ou esses novos modelos que o segmento pleiteia, tá? Então, o canal está aberto, é exatamente para isso que a gente tem essa audiência, para escutar vocês, para anotar as observações de vocês e para, eventualmente, conversar com o Poder Legislativo para adaptar ou para alterar as legislações que se façam necessárias. Então, para complementar minha fala, e aí depois não sei se a Stella gostaria também de trazer algumas contribuições pela São Paulo Parcerias, e de novo, eu não sei se todos estão acompanhando desde o início, em nome da Stella, eu gostaria de agradecer mais uma vez a parceria da São Paulo Parcerias, que foi muito técnica, muito aprofundada e que estudou essa temática com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado. Foram inúmeras, foram
mais de dezenas, eu posso até me arriscar a dizer que centenas de reuniões técnicas que as nossas equipes das subprefeituras fizeram com a Estela, com o presidente Guilherme, com toda a equipe, né? Então, de novo, reforçar esse esforço coletivo da administração pública com a São Paulo Negócios, olhando pelo ponto de vista da ativação econômica, do desenvolvimento territorial, das vocações e tendências dos territórios. Então, são muitos estudos e muitos esforços juntos aqui pelo nosso governo, e aí o Martim representando também a desestatização e a própria Secretaria de Governo. Todos os nossos técnicos estão aqui para fazer coro à minha fala. Antes só de passar para a Estela, a Tina teve um probleminha na conexão, mas ela já está aqui conosco com o microfone agora conectado. Eu queria pedir que a Tina me complementasse, especialmente, a gente teve algumas questões anteriores mais técnicas, no tocante ao pagamento de TPUs e ao todo o movimento de desburocratização que a Tina comanda pelo Tô Legal. Então, Tina, por favor, se você puder me complementar aqui, eu agradeço. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo agora? Ok, desculpa o problema aí, a câmera eu não consegui fazer funcionar, mas vamos falar sobre os pagamentos dos TPUs. O pessoal estava reclamando que não é por culpa deles, mas não dizendo de quem é a culpa. Quando o Tô Legal ele entrou no ar, houve uma divulgação grande, todos foram avisados de uma forma ou de outra. Inclusive, nós enviamos e-mail para quem tinha o e-mail cadastrado, dizendo que o pagamento passaria a ser feito pelo sistema Tô Legal. Indevidamente, vários permissionários fizeram o pagamento por outros meios que o sistema não reconhece. Todos esses casos que chegaram às nossas mãos foram corrigidos. Então, não há por que falar que a prefeitura cometeu erro. Todos os casos que chegaram na nossa mão foram corrigidos. Tá? Eu não lembro se tinha mais algum problema de pagamento, porque eles que não tiveram benefícios de pagamento. A pandemia foi, de fato, um transtorno para todos. Foi uma situação excepcionalíssima, tanto para os jornaleiros quanto para nós na prefeitura. Nós fizemos o possível e quase o impossível para minimizar o máximo possível a situação, adiando o vencimento dos pagamentos, dando desconto para esses pagamentos, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Quando a gente adiou esses pagamentos para uma data futura, juros, multa e correção monetária foram cortados. Só que se os casos não chegam na nossa mão, quando eu falo na nossa mão, especificamente na divisão que controla o Tô Legal, nós não temos como corrigir possíveis problemas. Se foram problemas de informação no cadastro ou problemas de erro, nós corrigimos imediatamente. Agora, a gente já pediu que se dirijam na subprefeitura, apresentem o caso e que será encaminhado para nós. Não tem problema nenhum, nós estamos abertos, a gente não deixa de responder a ninguém. O Mantovani várias vezes manda e-mails para a gente e a gente está fazendo essa correção assim que o problema chega na nossa mão. Ok? Eu não sei se tinha mais algum outro questionamento, que eu estava vendo o problema técnico aqui, eu não sei se tem mais algum outro questionamento quanto às bancas já estabelecidas. Obrigado, Tina, secretária. Podemos seguir com as perguntas aqui. A gente tem agora duas perguntas do Igor, e ele diz, a primeira, como ocorrerá a emissão na posse das bancas eventualmente ocupadas, ainda que irregularmente? E a segunda pergunta, houve algum levantamento sobre eventuais passivos dessas bancas, especialmente com bancos e outros credores que possam impactar o projeto? Perfeito. Novamente, a ideia aqui, o projeto foca nas bancas que estão desocupadas. Então, nós nem teríamos que falar sobre necessidade de emissão na posse, porque a banca que estiver ocupada não vai fazer parte do projeto. Em qualquer caso, é bom lembrar que as bancas de jornais, elas trabalham com um termo de permissão de uso. É um termo precário. A localização, a banca, é de propriedade
do município. Pode ser até que a estrutura seja do jornaleiro, mas aquele espaço é do município. Então, se for não é o caso, de novo, bancas que estejam ocupadas não fazem parte do projeto. Com relação a passivo, nós entendemos que formalmente, legalmente, não há como se dar uma banca que é de propriedade do município em garantia. Então, não tem por que passivos dessas bancas, se elas existem, elas têm a ver com o jornaleiro e não com a localização ou com a estrutura. Obrigado, Estela. Eu acho que o Igor gostaria de complementar a pergunta. Igor, por favor, a gente só pede para manter um limite de 2 minutos na fala, tá? Por favor. Não, você é bem objetivo. Obrigado, André. Obrigado, Estela. Essas minhas perguntas têm como origem a matriz de risco que está no anexo do edital. Em relação à ocupação, nós entendemos que há essa relação e que o projeto parte da premissa de que as bancas não estarão ocupadas. Só que, na realidade, a gente sabe que as coisas podem se desenvolver de outra forma e pode haver ou ocupações irregulares ou situações em que a banca está ocupada regularmente, como eu pude ver aqui, inclusive, a partir das contribuições que foram feitas no chat. E a gente pode seguir, inclusive, a partir desse cenário, 2 caminhos. O primeiro é de exclusão dessa banca do escopo do projeto, aquela banca que estiver operando regularmente, e um segundo, de ter que desmobilizar aquela banca que estiver sendo ocupada irregularmente. E essa desmobilização normalmente envolve uma atividade, inclusive com o Poder Judiciário. E tudo isso, naturalmente, envolve um custo que eu não vi refletido na matriz de risco, e, obviamente, a gente vai fazer essa contribuição formalmente na sequência para vocês. Em relação ao segundo cenário, concordamos com a premissa de que a banca e a relação é precária e a prefeitura tem a titularidade daquele local. Só que a gente sabe que há situações em que o casco pode ser oferecido como garantia em alguma operação bancária. A própria matriz de risco prevê ali situações de contaminação ambiental, de responsabilidade em relação a terceiros, e eu não vi no edital alguma previsão garantindo ou distribuindo responsabilidade em função de sucessão empresarial. Ou seja, aquela banca estava lá operando durante um tempo, gerou um passivo trabalhista. Nós conhecemos como se dão as ações judiciais na Justiça do Trabalho, e para nós seria importante que isso, de alguma forma, estivesse refletido na matriz de risco ou no edital de alguma forma. Então, são essas 2 ponderações que eu tenho para fazer, que nós, obviamente, vamos levar também de forma escrita até o dia 9. Igor, peço que vocês façam essas contribuições, porque, em princípio, é isso. As bancas têm que estar desocupadas, só estarão essas desocupadas no projeto. E o casco, né? Então, isso, o concessionário ele precisa implantar uma estrutura nova. Se por acaso tiver um casco ali, ele foi abandonado pelo jornaleiro e ele vai ter que ser retirado pela concessionária. A ideia de um passivo do jornaleiro passar para a concessionária é algo que realmente me foge aí a possibilidade jurídica disso. Mas faça a sua contribuição, a gente reflete sobre ela. Se for o caso, a gente inclui na matriz de risco sem nenhum problema. Obrigado, Estela. Obrigado, Igor. Obrigado, Estela. Seguindo, a gente tem 3 perguntas aqui da Cristina, sobre bancas operantes atualmente, né? Eu vou ler as 3 e aí, Estela ou secretária, se quiserem fazer qualquer comentário, vocês fiquem à vontade na sequência. Ela diz: esses locais vão vender coisas que não podemos vender e se esses produtos serão liberados para bancas também. Ela pergunta também se poderão colocar bancos, bebedouro e etc. E finaliza perguntando por que não facilitar para que esses jornaleiros voltem à ativa. Então, vamos lá. Esse não é um projeto de banca de jornal. Bancas de jornal continuam operando sob a mesma legislação, com as mesmas obrigações que a legislação prevê. Esse é um projeto diferente, ele trata de outro bicho, não é banca de jornal. Se vocês podem colocar bancos, bebedouros, entendo que deve haver talvez uma maneira de vocês solicitarem isso para a sua prefeitura, dentro da legislação de bancas, não aqui no projeto. De qualquer maneira, esse projeto ele pode servir como um piloto que,
tendo êxito, a gente pode pensar em como incorporar os atuais jornaleiros a ele. Primeiro, o projeto precisa sair, obviamente, a gente precisa fazer ele dar certo, ver se isso funciona, ver se atrai a população, e aí talvez pensar numa maneira de incorporar aqueles que entendem que aquele negócio funciona dentro do projeto. Essa é uma possibilidade, mas, obviamente, não é uma possibilidade que a gente possa avaliar antes desse projeto dar certo. Então, é isso. Se pode colocar mobiliário urbano, eu acho que tem que ver com a subprefeitura a qual a banca está vinculada, se existe essa possibilidade ou não. Preciso verificar a legislação de bancas, que eu não sou uma grande conhecedora. Se vocês me permitirem completar a colocação da Estela sobre a atividade da banca de jornal, qualquer mudança no que hoje está determinado que a banca pode ou não vender ou comercializar, demanda alteração na legislação hoje. Então, precisaria de um novo projeto de lei para novas bancas ou alterando itens da lei já vigente pela Câmara Municipal e, posteriormente, a nova edição de um decreto. Tá ok? Obrigado, Estela. Obrigado, Tina. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Wagner, e ele diz: existe a Vou ler de novo, desculpe. Existe a obrigatoriedade da padronização de cores desses pontos comerciais, cores externas e internas? Sim. Seguindo, a gente tem uma pergunta do João. Ele diz: existe alguma regra a respeito do aluguel dos novos pontos comerciais de rua? O vencedor da licitação poderá cobrar o quanto quiser? A ideia aqui a gente não está criando uma nova tarifa e etc. Uma coisa é o TPU, que a própria prefeitura cobra e que é regulado em decreto. Aqui não. Aqui a ideia é que esse concessionário respeite as leis de mercado, de demanda e oferta. O que nós criamos para, de alguma maneira, controlar mitigar as questões de demanda, de demanda e oferta? A gente criou o adicional de taxa de ocupação. Então, se esse concessionário ele cobrar muito caro, ele não vai conseguir alugar o ponto dele. Se ele não conseguir alugar o ponto e ele ficar fechado, ele vai ser penalizado e vai ter que pagar um adicional para a prefeitura. E esse adicional é maior se esses pontos ociosos ficarem nas periferias. Então, a ideia aqui é criar mecanismos em que respeita-se a lei da oferta e procura para que o negócio possa prosperar dentro das leis do mercado, mas cria-se um incentivo para que esses preços se mantenham condizentes com o mercado e com o público-alvo, porque senão o concessionário vai ser penalizado. Obrigado, Estela. As próximas perguntas são todas relacionadas a bancas atuais. Então, eu vou ler todas elas e aí, no final, caso alguém queira fazer algum comentário respondendo, fiquem à vontade, tá? A primeira, da Cristina, ela diz: pronto, Mantovani, caminho aberto para negociar nossas melhorias. Vamos colocar bancos, bebedouros, Wi-Fi, produtos para cachorro, casa, estética, roupas, etc. A segunda colocação da Regina, ela diz: não tem nada a ver com o assunto, mas gostaria de aproveitar para perguntar como vai ficar em relação ao TPU em atraso, que não foi ocasionado pelos jornaleiros. Muitos estão passando dificuldades por conta desse problema, queremos pagar o que devemos, mas está difícil resolver. Estou colocando aqui porque com certeza tem pessoas dessa área aqui participando e precisa olhar por nós, precisa ser resolvido, não podemos pagar juros, multas e correções que não geramos. Outra colocação da Regina, ela diz que deu entrada no desconto e não recebemos em tempo certo, acumulando juros e multas até hoje. Ela diz que não recebeu nada e cansou de abrir processo e continua tudo errado. E finaliza falando que o dela não foi resolvido e que continua correndo juros. Um participante diz também que o dele e de muitas pessoas ainda tem o mesmo problema de TPU. A Regina adiciona também que o dela até hoje está na mesma, e ela corre atrás disso, que isso precisa ser resolvido, já foi algumas vezes na subprefeitura, tem processo aberto e nada de resolução.
O Edilson, ele diz que vive de banca faz 45 anos e a essência desse projeto é acabar com o jornaleiro. A Cristina diz que, Mantovani, é hora de pedirmos atualização das nossas leis, se igualando ao projeto Comércio de Rua. Acho que sobre bancas atuais foram essa série de perguntas. Stella, secretária, Tina, se vocês quiserem fazer qualquer comentário, por favor, fiquem à vontade. Obrigada, André, por compartilhar. Tina, antes de você me complementar, por favor, mais uma vez, reforçando diversas falas da Stella. Esse fórum, essa audiência pública é voltada para pontos comerciais de rua. Ela não está tratando de bancas de jornais. São legislações distintas, como a gente disse. O presidente Mantovani, como eu também já disse, ele sempre nos procura, ele é atendido por nós aqui na secretaria. Regina, passe para nós, por favor, o número desses processos que você disse que você autuou junto à subprefeitura, manda esses números de protocolos, esses números de processo, para que a gente consiga verificar, de fato, o seu caso pontualmente. Da mesma forma, presidente Mantovani, que outros casos que porventura surjam, nos comunique, nos mande, né? Você tem contato, a Tina está à disposição aqui pela nossa equipe, a Patrícia, que coordena todo o uso e ocupação do solo da cidade, o departamento de Degus inteiro, que é o grande guarda-chuva técnico, onde a área da Tina está pelo Tô Legal, né? Está aqui comigo também no carro. Eu peço desculpas pela conexão, às vezes instável. Nós estamos em vistorias técnicas aqui no Queralux hoje, na Zona Leste. Então, eu estou fazendo a audiência pública aqui do carro, peço desculpas pela minha conexão quando eu falho e quando às vezes eu preciso fechar o vídeo também por conta do deslocamento. Pelo ponto de vista da secretaria, acho que era essa introdução que eu gostaria de fazer no tocante a essas próximas questões que o André nos trouxe. Tina, se você puder me complementar de maneira mais técnica, por favor, minha querida. Tá, ok. Um dos questionamentos são os TPUs que estão em atraso até hoje. Cada caso é um caso, a gente precisaria analisar o motivo desse atraso. No geral, foram pagamentos feitos fora do sistema indevidamente pelo permissionário, que acabou trazendo consequências posteriores. Reitero, todos os casos dessas consequências posteriores que chegaram na nossa divisão, no nosso departamento, foram resolvidos e corrigidos. Posteriormente também, eu não me lembro o nome da moça, me perdoe, ela fala dos descontos. Realmente houve um problema das análises dos descontos em 2020, que algumas subprefeituras não conseguiram analisar esses casos a tempo da gente aplicar o desconto. As subprefeituras que tiveram esse problema verificaram caso por caso e encaminharam para a gente esses descontos foram corrigidos e aplicados, em alguns casos, inclusive com a retirada de juros e multa e correção monetária. Para minimizar esses problemas, ainda durante a pandemia, nós disponibilizamos aos permissionários que o desconto não precisasse mais ser solicitado no balcão da subprefeitura, na praça de atendimento, e ele já pudesse ser feito a partir do sistema Tô Legal, por qualquer tipo de equipamento, inclusive celular. Ele solicita o desconto, ele é autodeclaratório e ele é aplicado de imediato. O que causa muita confusão é que as pessoas demoram para fazer a solicitação e a legislação diz que é a partir do momento. Então, muita gente chega no meio do ano, pede o desconto e acha que o desconto vai ser aplicado o ano inteiro. Não vai, ele só é aplicado a partir daquele momento. Vários permissionários já entraram no ritmo e já começam a pedir os descontos na primeira semana de janeiro. Imediatamente o desconto é aplicado e já disponibilizado para pagamento. Tá ok? Obrigada, Tina. A gente compartilhou aqui no chat o e-mail do Tô Legal.
Está registrado aqui para todos, caso vocês queiram mandar esses números dos processos para que a gente verifique. Mas, de novo, a gente tem esse tempo dessa audiência pública que é tão importante para discutir os pontos comerciais, né? Para realmente dirimir dúvidas, para pegar as observações de vocês, as contribuições de todos que participam aqui. Essa escuta é muito importante para salvaguardar todo esse processo e todo esse estudo tão aprofundado que a São Paulo Parcerias e que a Secretaria de Desestatização coordenaram. Então, quando vocês tiverem esses casos pontuais, mais uma vez, presidente, nos procure, nos mande. O e-mail do Tô Legal está aqui registrado no chat, podem nos encaminhar e a gente vai responder todas as questões pontualmente. Obrigado, secretária. Obrigado, Tina. Seguindo, a gente tem um questionamento do Wagner. Ele diz: os equipamentos de mobiliário urbano poderão ser implantados através de parceria com patrocinadores e, com isso, expor a marca desse patrocinador, como é feito com praças que são adotadas por empresas e tem essa indicação do responsável em algum ponto da praça? Os mobiliários, por exemplo, pontos de recarga, celulares, bicicletas elétricas e Wi-Fi podem levar a logomarca da empresa parceira que irá compor com o concessionário? O projeto veda a exploração de receita publicitária. Não há receita publicitária nesse projeto. Seguindo, a gente teve algumas perguntas da Regina e do Luiz pedindo, né, o e-mail para enviar os protocolos e uma reunião, enfim. A secretária já colocou aqui o e-mail, eu vou ler para vocês: tolegal@smsub.prefeitura.sp.gov.br, e aí vocês podem mandar todos esses protocolos e dúvidas diretamente para o e-mail. E aqui eu gostaria de fazer uma pontuação, André. Entendo essa questão com as bancas, espero que seja resolvido. Se houver pontos listados no nosso projeto que, por acaso, estejam operando alguma coisa, por favor, mandem para as contribuições do projeto, porque aí a gente pode olhar diretamente, sem prejuízo de que vocês resolvam isso no Tô Legal. Mas mandem, esses pontos estão funcionando, estão no projeto. Mandem para nós, para que nós possamos analisar. De outra parte, eu também acho importante mencionar que nós estamos exigindo desse parceiro privado um investimento de 13 milhões de reais. Eu acho que é importante pontuar isso. Esse projeto não é de banca de jornais, é de pontos comerciais de rua, o que nos permitiu exigir um investimento por parte desse concessionário que vai assumir a gestão desses pontos. Nós estamos falando da implantação de 242 estruturas ao longo de 2 anos, e aí sim para poder oferecer novos serviços com mobiliário urbano associado. Então, existe aqui uma expectativa de um ganho extremamente significativo para a cidade, né? Então, bancas de jornais, elas operam em outra escala. Elas operam com um termo de permissão de uso que tem um valor, em geral, não é extremamente elevado, né? Ele tem um custo, mas não é extremamente elevado, mas ele também não exige esse nível de investimento dos participantes. Então, são 2 universos diferentes e espero, sim, que os jornaleiros possam encontrar uma solução para isso. E mais do que isso, espero que eles possam ser parceiros desse projeto, porque é isso, se é um projeto exitoso, a gente pode pensar em maneiras de ampliar e expandir isso de outra forma, né? Porque é isso, esse projeto aqui ele exige um investimento de porte, mas para que a gente possa ativar mais lugares ainda da cidade. Obrigado, Estela. A gente tem aqui 3 contribuições e eu vou ler elas para registro. O Markley diz que um resumo sobre os pagamentos, que a prefeitura precisa resolver esses pagamentos em atraso, e não é justo os juros que são altíssimos no período da pandemia, né, 2020, 21, 22, 23, ou seja, precisa resolver esse período e destravar o sistema, e assim continuar a exercer sua função. O Luiz diz que o caso não é pontual, são vários jornaleiros com o mesmo problema. Infelizmente, tivemos que aproveitar o gancho, porque já fizemos de tudo e nada foi resolvido. E, por fim, uma contribuição que diz que há pelo menos uma banca de um colega dele que está em plena atividade, que está na lista desse projeto. Seguindo, a gente tem uma pergunta da Cristina sobre o projeto. Ela diz que, então, só pode ser os 242 pontos juntos? Se eu quiser um ponto só, ela não pode?
Nós estamos contratando a gestão e operação desse conjunto de pontos. Então, um concessionário vai assumir a gestão, operação, manutenção desse conjunto de pontos. Esse concessionário ele tem alguns caminhos para fazer isso render. Um deles é fazer alocação a indivíduos. Por exemplo, a Cristina pode ir lá e ser uma microempreendedora desse ponto. Ele tem outras alternativas, associar uma rede, etc. Mas uma delas é fazer uma alocação individual. Então, o projeto em si é para alguém que vá manter, gerenciar os 242 pontos. A operação de cada ponto, ela poderá, em princípio, também ser feita por microempreendedores que vão lidar diretamente com essa concessionária. Obrigado, Estela. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Maurício. Ele diz por que não pode ter parceria publicitária com marcas? Isso fomentaria as marcas estarem abrindo um novo nicho de publicidade. A vedação de exploração publicitária é uma diretriz da prefeitura para o projeto e nós seguimos. Então, a ideia aqui é respeitar a Lei Cidade Limpa e a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana. Então, não há previsão de exploração publicitária por determinação da prefeitura. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Kleber Melo, e ele gostaria de saber o seguinte: o jornaleiro só pode possuir um TPU por CPF na capital. E com esse novo projeto, eu, como jornaleiro, poderia continuar mantendo minha banca e ter um novo ponto com esse novo projeto? São legislações diferentes que não se comunicam. Então, se por acaso ele tem um TPU de bancas, mas a concessionária abre para microempreendedores, se ele quiser ser um, não tem nenhum problema. Obrigado, Estela. A gente não tem nenhuma pergunta, então acho que podemos caminhar para o encerramento. Martim, podemos seguir assim ou a gente aguarda mais alguns minutinhos por novas perguntas? Podemos seguir, André. Eu acho que a gente reforça que se mais perguntas que possam surgir, até mais detalhamentos, os casos em que foram pontuados de possíveis bancas que estão incluídas dentro da lista que estão ativas, a gente pede para que seja encaminhado para o e-mail do projeto, a gente vai reenviar aqui no site, mas também todos os materiais estão disponíveis no site, na página da Prefeitura, da Secretaria de Desestatização e Parcerias, e a gente agradece muito a participação de todo mundo. Acho que a ideia é conseguir ter essa contribuição da sociedade civil para o projeto que a gente está desenvolvendo, e a gente fica à disposição, tanto a Secretaria de Desestatização e Parcerias, quanto a própria Secretaria das subprefeituras, para ir recebendo essas contribuições, para a gente ir, como a secretária Carol comentou, porta aberta, estão sendo recebidos os jornaleiros, inclusive, e sobre esse projeto em específico, a gente fica à disposição para receber as contribuições e para tirar qualquer dúvida que tenha. A consulta pública está aberta até o dia 9, sexta-feira que vem, para as contribuições. Então, acho que só fazer um agradecimento para a participação de todos, representantes da Secretaria de Subprefeituras, da São Paulo Parcerias, da São Paulo Negócios, ajudando aqui na organização, o André, que fez todo o trabalho de trazer as perguntas para serem respondidas, e acho que fica aqui só o agradecimento pela participação de todos também da sociedade civil. Perfeito. Martim, se você puder pôr o e-mail do projeto, é esse mesmo? pontoscomerciais@prefeitura.com.br? Não, é pontoscomerciais, deixa eu reencaminhar aqui para estar disponível para todos. pontoscomerciais@prefeitura.sp.gov.br. Perfeito. Então, peço que qualquer contribuição, outras dúvidas sobre o projeto de pontos comerciais de rua
ou de eventuais endereços que vocês entendam que estão operando, passem, por gentileza, para esse e-mail para que a gente possa analisar. Martim, Estela, a todas as equipes mais uma vez, a todos da sociedade civil que nos acompanharam aqui, muito obrigada mais uma vez por todas as contribuições. Reforçar essa fala da Estela, registrem, por favor, nos encaminhem por e-mail todas as contribuições que oportunamente vocês tiverem, questões, dúvidas, etc. No tocante às bancas, efetivamente, e nós recebemos aqui várias contribuições também, Regina, Gustavo, Mantovani e vários outros colegas, por favor, enderecem para a Tina. Mantovani, nos informe no outro e-mail, no que a Estela, no do projeto mesmo, de pontos comerciais, sobre eventuais endereços que estejam com bancas ativas, tá bom? Por favor, é bem importante também que a gente faça essa diferenciação. Se tivermos localidades desses 242 pontos que nós comentamos, que estejam ativos também, Mantovani, por favor, nos ajude a elucidar essa questão, a gente vai resolver, e esse é o nosso objetivo, né? Mais uma vez, muito, muito obrigada a todos, desejamos um ótimo dia por aqui. Martim, Estela, pelo nosso lado aqui das subprefeituras, mais uma vez, nossa gratidão. Muitíssimo obrigada, secretária. O apoio de vocês foi absolutamente essencial para que a gente pudesse chegar a esse nível de maturidade no projeto. Agradeço demais o diálogo e vamos firmes para conseguir a ativação desses espaços que foram deixados de lado por enquanto. Vamos ver se a gente consegue deixá-los com vida novamente. Então, acho que com isso conseguimos encerrar essa audiência aqui. A consulta continua aberta e agradecemos a participação de todos. Bom dia.